Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto muito importante que veio mais uma vez à tona com uma entrevista de uma animadora que trabalhou para alguns nomes aí que fizeram bastante sucesso recentemente. E eu tô falando, é claro, da triste realidade dos animadores que trabalham no Japão, trabalhando para que saiam vários dos animes que a gente ama, mas em condições bem pouco remuneradas, principalmente em comparação ao nível, a complexidade e quantidade de trabalho e pressão que eles sofrem diariamente. Vem comigo para esse papo, compartilha com mais pessoas porque é um assunto super importante e eu tô aqui com rinite e tudo, mas pronta para falar com vocês, porque além de gostar e falar sobre as histórias dos animes, a gente tem que falar um pouquinho de bastidores também. Lembrando vocês que faltam poucas horas dessa sexta-feira para acabar a maior promoção que a gente já teve até agora, comprando um moletom da minha coleção que pode ser com qualquer das estampas que eu já divulguei aqui, Hunter x Hunter, Shingeki, Demon Slayer ou outras, no link aqui embaixo você ganha de graça uma camiseta da sua escolha. É só colocar moletom, camiseta no carrinho, utilizar esse cupom aqui e você não paga camiseta nem frete. Frete grátis pro Brasil inteiro, promoção exclusiva, link aqui embaixo, acaba R$23,59, então corre. Vamos lá, há mais de um ano eu fiz um vídeo aqui comentando com base principalmente em um mini documentário, uma matéria do canal Asian Boss, falando sobre a realidade da produção de animes no Japão, principalmente focando nesses animadores, até mesmo esses que começam a carreira várias vezes como freelancer e são muitíssimo mal pagos. O motivo disso tem várias bases, eu vou relembrar algumas dessas aqui, mas esse assunto voltou com força, ou pelo menos deveria voltar com força recentemente, porque o site Anime News Network fez uma entrevista bem completa com uma animadora que trabalhou em animes como Keep Your Hands Off Eizouken, um anime premiado, inclusive, que fala de produção de animes, e também Japão Submerso. Ambas produções do estúdio Science Saru, que geralmente não é muito citado pelas pessoas que assistem animes, muito menos citado pelo famoso problema de crunch. Mas sim, mesmo que tenham outros com realidades talvez ainda piores, esse também é um estúdio que reflete um problema que vai muito além de um nome só ou outro. Joan Shun, eu não sei se estou falando o nome dela corretamente, é uma animadora que trabalhou para o estúdio Science Saru e ela comentou que é um estúdio até muito receptivo. Por ser um estúdio com muitas pessoas de fora do Japão, eles tinham um ambiente preparado para isso, geralmente tinham tradutores de inglês e japonês nas reuniões para que todos conseguissem entender as diretrizes, o que estava sendo dito. Existia inclusive aula para os funcionários de japonês para que eles tivessem mais familiaridade com o idioma e facilitasse o trabalho. Só que apesar disso, ela viveu muitos horrores lá dentro por causa do esquema de produção. É muito bom fazer um parênteses de que a cultura de trabalho no Japão, para começar, já é diferente daqui do Brasil, daqui do Ocidente. Em vários setores diferentes, nada a ver com entretenimento, muito menos anime, já se trabalha muito e é uma prática comum, extremamente exaustiva, coisas que inclusive não cabem a mim aqui analisar porque tem poucos conhecimentos culturais sobre o trabalho em si do Japão para poder aqui aprofundar. Só que no nicho de anime, existe, vamos dizer, uma tabela ou uma forma de se pagar aos animadores que segue uma prática literalmente do início da produção de animes no país, ou seja, lá na época de Osamu Tezuka, lá nos anos 50, 60, quando os animes tinham uma taxa de frames, ou seja, quadros para cada cena muito menor. A animação em si tinha traços mais simples e, portanto, naquela época fez sentido, numa indústria que estava em crescimento, ainda se conhecendo, nem tanta gente assim trabalhando e produzindo, que se pagasse por frame, quadro feito, por cada ilustração ou por corte. E custos básicos, custos que não variavam pela complexidade do desenho, do quadro, do corte, porque era tudo muito mais simples, porque era tudo também inicial. Geralmente a gente entende que conforme uma indústria ou um ramo vai crescendo, as coisas vão se aprimorando. Não é tudo que aumenta o preço o tempo todo, serviços, materiais, então, só que isso não aconteceu com a indústria de animação. Os orçamentos de produção dos animes, não importa qual fosse o estúdio, continuava contemplando
preços, custos muito baixos para pagar para esses animadores. Só que ao contrário do salário que não subiu, que não foi reajustado ou é reajustado a passos muito curtos, o que a própria animadora desse caso comentou é que o trabalho aumenta, a complexidade aumenta. Só que aí não faz mais tanto sentido você pagar aquele valor mínimo por um corte ou por quadro desenhado, que é extremamente mais complexo do que era nos anos 50, 60. O que essa animadora que trabalhou, por exemplo, em Eizouken comenta é que no estúdio Saru, ela viu várias vezes, era algo extremamente comum, mesmo naquele ambiente que tentava manter uma estabilidade de salário dos funcionários, várias animadoras de 20 e poucos anos chorando no banheiro. Era uma cena extremamente cotidiana, o que é um absurdo. Ou várias pessoas, como os superiores dela, inclusive, chefes de produção, desistindo, saindo do estúdio, desistindo do trabalho, talvez de um grande sonho, porque não tinham como manejar tantas horas, tantos esforços de trabalho e ainda tinha questões familiares. Ela mesma depois pediu para sair do estúdio porque ela também não aguentou aquele fluxo e demanda gigantesca do trabalho. E aí você pensa, como que se resolve isso? Bem, ela mesma fala que já tentou conversar com o presidente da empresa, com os superiores. Eles até foram bem receptivos, mas eles não conseguiam ultrapassar o limite de apenas serem receptivos e acolherem, porque aumentar o salário demandaria aumentar custos no orçamento. Para quem nunca viu um orçamento de produção, o orçamento ele vai ter um custo X, nesse caso do anime, um preço máximo que foi definido de acordo com os investidores, o comitê de produção, ou seja, quem tirou dinheiro do bolso e jogou para produzir aquele anime, e esse custo vai ser subdividido em várias coisas, né? Quais são os custos desde material, tecnologia e pessoas. E como eu disse, desde o início, esse orçamento ele já é mais enxugado, especialmente naquela verba que é destinada ao pessoal. Então, como o comitê de produção e os investidores já estão trabalhando com uma verba para produzir, para fazer o anime chegar na tua casa, que é baixa, o estúdio por si só, ou o chefe dela por si só, não consegue aumentar o salário dela para que ela fique ali, porque simplesmente o orçamento não custeia isso, não tem mais para onde remanejar. Quando a gente muda o preço de um orçamento, chama remanejamento. Não tem como, não tá entrando mais, não para isso. E o que ela aponta também como um grande problema, que a gente vê em vários animes ao longo da temporada, é que os estúdios também estão pegando vários projetos ao mesmo tempo. O Science Saru, como ela cita, tem uma média de 40 a 50 funcionários fixos, fora os freelancers, mas às vezes está trabalhando com 2, 3 projetos, que para eles é muita coisa. E aí sobra para quem? Para os funcionários, que tem que trabalhar, que tem que entregar aquilo ali, e aí trabalham por horas e horas e horas a fio, que não são convertidas em maior salário, porque eles às vezes trabalham por horas para entregar um corte que vai ter um custo muito baixo. Ela inclusive diz que uma das soluções, na opinião dela, seria ter uma variação de pagamentos de acordo com a complexidade do corte entregue. Uma variação para cenas mais simples, de média dificuldade e mais dificultosas, assim sendo mais caras, porque seria mais justo. Eu não sei se funcionaria dessa forma ou se teria um outro caminho, é claro que seria algo a ser estudado, mas como a própria matéria, a entrevista do Anime News Network aponta, nos Estados Unidos, um profissional de storyboard ganha mais de 4 vezes em média do que um profissional de storyboard no estúdio japonês. É uma diferença gritante, bizarra, e isso com certeza influencia na saúde e no estresse dessas pessoas. E aí existe um apontamento nessa entrevista que é bem interessante e é um assunto que já surgiu recentemente com outra polêmica de um animador do estúdio MAPPA, o ex-animador do estúdio. MAPPA Studio tem fechado vários projetos com a Netflix, como a gente tem visto vários animes saindo na plataforma, e recentemente IPAT comentou que ele estava recebendo, ou que o MAPPA estava pagando por essas produções, certamente lucrativas, cerca de 3.800 por corte apenas. 3.800 ienes, tá? Que é mais ou menos $34. E esse animador em si apontava a culpa especialmente da Netflix, porque era a Netflix que injetava capital para o orçamento de produção, que seria convertido em pagamento para esses funcionários. E que a Netflix é uma companhia extremamente milionária, bilionária, não sei, lucrativa,
tendo tido um crescimento de mais de 500% em 5 anos e que teria, portanto, como investir mais dinheiro para pagamento das pessoas que estavam trabalhando naquele anime que posteriormente ela lançaria. Ele não tirou exatamente a culpa do Estúdio Mapa, mas ele falou aquele problema que a gente estava comentando antes, que os investidores também precisavam entender que injetar mais capital para uma produção de animes era necessário, senão vai desaguar toda a pressão em cima de quem está trabalhando. O orçamento é desse tamaninho e você tem um fluxo gigantesco do trabalho. Lide com isso. Não durma, não coma, faça o que for necessário. E é um problema que vai em escadinha. E Peiichi, esse animador que trabalhou pro mapa, inclusive fez uma constatação de que para ele, provavelmente a Netflix pagava muito mais em orçamentos de séries de TV, independente do trabalho que levaria para ser produzida em relação a um anime, e que era então uma subvalorização desse tipo de animação em específico. Entretanto, depois dessa polêmica que rodou um pouquinho a internet, o Mapa Studio fez um pronunciamento dizendo que a Netflix já pegou um orçamento de produção fechado, que eles já pegaram um custo delimitado pelo próprio estúdio de quanto gastava, quanto precisava investir naquela produção daqueles animes, e que o custo de venda também já estava definido anteriormente. Que a Netflix então não estaria barganhando ou reduzindo, diminuindo o trabalho desse estúdio japonês e dos seus funcionários por consequência. Só que Joan Shun, que trabalhou no Science Saru, que deu a entrevista que está baseando esse vídeo, ela comenta sobre esse caso dizendo que também caberia talvez aos estúdios japoneses fazer uma negociação melhor, porque para eles, quem tá no topo, talvez esteja ainda confortável, eles lucram depois com os licenciamentos, lucram depois com as figures e camiseta e tudo que acontece que sai posteriormente vende do anime. O que Joan Shun fala também é que para ela, é claro, não depende apenas dos animadores pararem, fazer uma reunião, qualquer manifestação, depende da vontade de muitas pessoas na cadeia. Nesse caso da Netflix, a Netflix japonesa fazer um intermédio com a Netflix global para um melhor pagamento, que reflita em melhor salário para os animadores, para que se reestruture, modifique essa tabela de pagamento dos animadores. E ela fala, inclusive, que na época da depressão, nos anos 40, existiu toda uma reformulação dos sindicatos, especialmente ligados à Disney, para que os animadores lá recebessem melhor. Então, olha quanto tempo que tudo isso já foi reestruturado, por exemplo, nos Estados Unidos. A preocupação que, segundo ela, existe no Science Saru para um ambiente melhor, salários mais estáveis, isso tudo é muito bom. Mas isso não a impediu de viver horrores terríveis de estresse, horas excessivas de trabalho e salário muito pequeno, que a fez, inclusive, não querer continuar ali. Isso não é um problema que acontece só nesse estúdio, isso não é um problema que acontece só no Estúdio Mapa, isso é um problema amplo que tem origens, por exemplo, como eu disse mais uma vez, em práticas importadas de décadas atrás, algo extremamente ultrapassado e que reflete na vida e na qualidade de trabalho de muitas pessoas no Japão, sejam japoneses ou estrangeiros trabalhando dentro desses estúdios. É claro que daqui nós não conseguimos fazer muita coisa, mas eu acho importante que a gente conheça essa realidade e, mais uma vez, algumas ressalvas. Grande parte disso também tem raiz, ou pelo menos a questão da pressão no trabalho, das horas de trabalho, na própria cultura de trabalho no Japão, que é extremamente diferente daqui. Existe uma parte cultural que precisa ser analisada com calma, mas em relação aos salários, com certeza existe uma desvalorização e uma desatualização absurda que em algum momento, como é apontado nessa entrevista, precisa ser reestruturado, revisto. E claro, isso precisa ser feito por quem está no topo, não só chefes de estúdio, mas é claro, todos que vão investir no estúdio para que um anime ou vários animes saiam. E é bom a gente pensar nessa realidade, mais uma vez eu digo, como disse no outro vídeo, antes da gente criticar que um anime atrasou, que uma produção tá tendo problemas, não é incomum a gente saber de casos como aconteceu com o animador de Wonder Egg Priority e vários outros, de ser internado, de tanto trabalhar, de passar mal, de desistir. Isso tudo tá acontecendo nos bastidores enquanto a gente espera um anime extremamente fluido, maravilhoso, perfeito.
A pressão provavelmente sempre será altíssima. E isso eu falo com base em conhecimento de pessoas que trabalham com animação, seja aqui no Brasil em empresas do exterior, ou pessoas que trabalham em animações grandes da própria Netflix lá na Irlanda, pessoas que eu tenho contato e que sabem que esse é um meio ainda no Ocidente muito estressante, com muita demanda de trabalho, mas no mínimo tem que ter um pagamento que faça jus ao que está sendo ali feito dia a dia, hora a hora. E aí, o que você acha desse assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo se quiser acrescentar qualquer outra informação. Lembrando que se você curtiu, é muito importante o seu like, compartilha com outras pessoas, porque o assunto tem que ser compartilhado mesmo. Se inscreve no canal se quiser continuar aí assistindo todos os meus próximos vídeos. E espero vocês em todos eles. Aproveita a promoção que acaba daqui a pouco, hein? loja.com.br/Gabi-Xavier. Tchau, tchau!